quais são os indicadores? Não é só você governar. Você tem que governar com indicadores. Quais que te chamam a atenção no caso especificamente do presidente Lula? Lógico. Como é que um partido e ele estão no poder há 5 mandatos? Qual é o indicador hoje da segurança pública? Qual é o indicador hoje do equilíbrio fiscal? Qual o indicador de resultados de programas sociais emancipatórios? Qual é um programa apenas estruturante para o país? Um único. O Brasil vem perdendo durante esses anos governado pelo PT a sua representatividade internacional. A renda per capita em dólar do cidadão brasileiro perdeu nesses 14 anos. Isso não são dados meus, do Banco Mundial. Hoje, a violência, hoje no Brasil, esse avanço do narcotráfico, isso hoje custa mais de 500 bilhões de reais por ano. E o senhor entende que isso daí é consequência das políticas do PT? Lógico. Por que que eu, como governador, entrego um Estado totalmente destruído? Um Estado que volta a ter equilíbrio fiscal, volta a ter superávit, entrego com 9 bilhões e 800 milhões em caixa, tem a melhor segurança pública do país, sendo que eu tinha as 4 cidades mais violentas do Brasil quando entrei. Primeiro lugar na educação. Primeiro lugar na alfabetização na idade certa. Primeiro lugar na inteligência artificial, hoje, referência mundial, não é no Brasil. O Centro de Excelência em Inteligência Artificial, hoje, de Goiás, é uma das maiores do mundo. Compete com os Estados Unidos e com a China. Um Estado que tem uma política estruturante de combustíveis não fósseis, como é o biometano, desenvolvido por nós. Que ele existe, mas porque ele era aplicado aonde? Agora ele é aplicado em Goiás, no transporte urbano. É o mais sustentável de todos. O avanço na parte mineral. Hoje, no nosso governo, em 2019, ninguém falava em terras raras pesadas. O Brasil simplesmente exporta tudo isso no governo do presidente Lula de forma bruta. Como commodity. Como commodity. Então, quer dizer, o que é o meu cuidado com o Estado? Transformar aquilo em tecnologia. Fazer com que aquilo agregue valor e também o Estado e o cidadão tenham uma melhor renda. Qual é o programa emancipatório do Estado de Goiás, que hoje Goiás compete com Santa Catarina e Rio Grande do Sul como o menor índice de extrema pobreza no Brasil? Então, quando eu falo a você, você tem que mensurar o que é que uma presidência da República entrega para o cidadão. Os indicadores do presidente Lula são os indicadores, me desculpe, mas entre 123 países no mundo, o Banco Mundial classifica o Brasil no 112º. Primeiro é dar um bom exemplo, como eu fiz em Goiás, cortar na carne. Cortar na carne do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos tribunais, todos. Esses aí tem que ter Cortaria o orçamento deles todos. Sem dúvida. Um corte assim, imediato, um corte de 25%, tá certo? Para poder você ter credibilidade para poder avançar em outras correções. Você não governa propondo apenas o sacrifício de terceiro. O brasileiro está com 34,2% de carga tributária. É muito alto. Não tem espaço para aumentar mais. Você né? não tem nada. Uma taxa de juros real hoje, oscilando entre 9,7% e 10% ao ano, não existe, Guilherme, em lugar nenhum do mundo. Não existe isso. É verdade. Ninguém sobrevive. Não é a crise no setor rural, é a crise no serviço, no comércio, na indústria. De qualquer empresário hoje, qualquer cidadão micro, pequeno empresário, ele não dá conta de sobreviver. Como é que um cidadão hoje, veja bem, o quanto isso é impressionante. Essas coisas é que
que a gente precisa de poder ter como, e você está me dando essa oportunidade de falar aqui no Poder 360. Guilherme, como é que alguém foi estimulado pelo presidente? Olha, invista, você deve montar sua empresa, você pode ser médio, pequeno, microempresário, tá certo? Empresário individual. Depois o cidadão foi lá, tomou o dinheirinho dele, tá? De repente um 10%, aí ele está quebrado. Aí o Lula fala, não, mas eu vou te desenrolar. Primeiro que enrolou o cidadão foi ele. Aí ele, para desenrolar, pega o dinheiro do cidadão do FGTS, que é a poupança dele, e manda ele pagar uma situação de plena agiotagem que nós vivemos no país. Ora, isso é de uma irresponsabilidade fora comum. Isso é uma injustiça que não tem tamanho. Você é um homem que tem espírito público, você é um homem que realmente deseja governar o país com a responsabilidade de resgatar um país que está à deriva hoje. Você não tem um sistema político brasileiro identificado. Você não sabe se quem manda mais é o Supremo, é o Congresso ou se é o Presidente da República. Quem é que o senhor acha que hoje manda mais no país? Não, hoje, você sabe como é que é, cada um interfere no poder do outro. Você tem uma desordem completa. Isso não é sistema político. Eu sou um homem que sempre estudei muito, fui relator de uma reforma política, tá certo? Eu sei que nós não temos um presidencialismo no Brasil. Por quê? Por ausência moral da cadeira da presidência. Em função do presidente Lula Lógico. ou em função de outros presidentes também do que eles fizeram? Não, mas eu estou falando para você de quem está no poder há 5 mandatos. Certo. Ou seja, teve o intervalo da eleição de 2018 com o Bolsonaro. Mas se você pegar isto aí, até hoje, só teve esse período que interrompeu. E o problema todo, é que a gente tem que observar, Guilherme, é que a derrota do Bolsonaro não foi apenas a derrota em si. Raciocina o prejuízo que trouxe ao país. Certo? Mas se ele perdeu a eleição, também eu não responsabilizo ninguém, tá certo? Quando perde a eleição, a gente tem que assumir a responsabilidade. Não pode botar a culpa em terceiro. Sim. Então, quer dizer, também ele não conseguiu entregar o que a população esperava. Mas veja bem, se você hoje, ao perder a eleição, o prejuízo que ele trouxe para o país hoje, sendo ocupado por uma pessoa que é capaz de gastar R$ 1 trilhão em 3 anos e 5 meses, sem ter nada. Mas o anterior também teve uma dívida PIB aumentada, sentiu um Covid. Sim. Há morrendo E não pessoas. aumentou tanto. Nesse atual governo, a proporção da dívida com relação ao PIB vai ser. O aumento vai ser maior que no governo anterior, que teve a Covid, que o senhor mencionou. Isso é um fato também, concreto. É um fato. Você vê. Então, o que teve para que realmente aumentasse esse endividamento do país? O que fez com que aumentasse o endividamento das pessoas hoje? O que você tem hoje em que as pessoas hoje não têm segurança no país, onde o Estado é o responsável por dar isso às pessoas? Onde é que você não tem hoje uma medicina regionalizada, onde cada vez mais o Ministério da Saúde está se concentrando em fazer políticas daqui para decidir lá no Estado e no município, sendo que o SUS é o inverso? Agora não, eu vou criar uma política agora de especialistas. Meu amigo, você não sabe se lá no meu município eu preciso de um cardiologista, eu preciso de um pediatra, eu preciso de um cirurgião geral, ou se eu preciso de um neurocirurgião, quem sabe é quem está lá. Claro, quem conhece do tema. De repente eles querem mudar o eixo do SUS e transferir para eles poderem teleguiar neste momento. Agora, a população vai poder agora, neste momento, assistir o que estão assistindo aí. Endividamento, violência, corrupção desvairada, não é, dentro do governo. Eu repito isso, as pessoas precisam prestar atenção e ver que, como eu tive que ter um enfrentamento muito forte em relação às facções criminosas no estado de Goiás, que essas cidades em torno de Brasília eram as maiores, as cidades mais violentas do Brasil em 2018, as pessoas hoje estão assistindo aí o que é mães chorando, filhos assassinados, barbáries acontecendo.
as pessoas julgando as pessoas. Hoje mesmo eu gravei uma dessas mensagens rápidas. 4 pessoas entrando ali num bairro no Espírito Santo, eles são obrigados, tá certo, a fazer o genuflexo ao chefe da facção. Os 3 fizeram, um não fez. Eles voltaram lá e mataram os 4. Então, estava o depoimento, as mães chorando, os filhos, aquela coisa toda. É o crime organizado. Então, essa atrocidade você está vivendo. Você tem que fazer o genuflexo para o chefe da facção. Não tem sentido. 3 fizeram e um não fez. Eles foram lá e mataram os 4. A barbárie que você viu agora em Pavuna, lá no Rio, 2 condomínios, 800 apartamentos, recém-construídos. Não, isso aqui agora não, tudo agora é do Comando Vermelho. Vocês estão a pagar R$300 por mês e não reclamem, senão o nosso pessoal vem aqui e dá um corretivo em vocês. Você vê que você está entregue a uma situação dessa, que ela hoje está cada vez expandindo mais, entrando na economia formal hoje. É uma série de operações já tentaram retirar o crime organizado do setor de combustíveis, né, que era um dos mais afetados. Setor de combustível, setor de transporte urbano, setor de supermercado, setor de usinas. Então, você várias vê áreas. isso para o setor dos fintechs, sistema financeiro. Você vê essa invasão generalizada. Qual é a única ferramenta que tem no Brasil para detectar as pessoas com esse uso, tá certo? Inédito de tanto dinheiro chegando na conta dele? Só tem 2, a Receita e o COAF. Esses 2 são do governo federal. Por que o governo federal não identifica e não publica esses casos? Por quê? Por que eles os resguardam todos? Por que eu, quando fui governador, não tinha acesso ao COAF? Ora, eu chegando na presidência, vou dar liberdade para todos os governadores meus poderem ali ter acesso o mais rápido possível de suspeitas que eles tenham, tá certo? Para que ele possa também se proteger. Claro. Como é que você vai? Você não tem uma informação. Governador, nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta que eu faço questão de fazer para o senhor. O senhor gosta muito de contar histórias e há uns 4 ou 5 anos eu estava no evento que o senhor estava lá e o senhor contou uma história do agricultor muito humilde que o senhor conheceu e aí ele fazia uma avaliação sobre os governos do PT e os governos na época era o Bolsonaro, o presidente, e a conclusão dele que o senhor relatou ali é: eles não deram certo. Então agora eu queria saber do senhor, qual foi o maior erro, na sua opinião, do atual governo Lula? E qual foi o maior erro do governo Bolsonaro que terminou em 2022 e como é que o senhor pretende evitar esses erros? Bom, primeiro, o maior resultado do governo Bolsonaro, para que ele não ganhasse a eleição, além das consequências que nós estamos vivendo hoje, foi o ponto em que ele resistiu a entender a importância da vida, da vacina, certo? Esse foi, eu considero ter sido o fator determinante da não eleição dele. Este é o ponto para mim que eu não tenho dúvida alguma. Esse para mim foi o momento em que as pessoas, o patrimônio que você tem é a vida. É a vida sua, do seu filho, da sua esposa, da sua família, do seu amigo. Isso aí é a tese que eles diziam, mas você vai comprometer a economia. Goiás hoje cresce o dobro do Brasil. Foi o primeiro no Brasil a decretar isolamento social. Primeiro. Foi o primeiro a exigir que tivesse vacina, que fizéssemos a vacinação no Brasil. Eu sou um homem da ciência. Isso era médico também, sou médico. Sou um homem que acredita na pesquisa. Tá certo? Não se briga com a vida. Eu sou um médico, um juramento meu é proteger vidas, salvar vidas. Tá certo? E o governo Lula, qual foi o maior erro? Aí você reúne algo que é preocupante enormemente e que a sequela da falha do Bolsonaro recaiu sobre ele e ele perdeu a eleição. Agora, é por isso que eu acredito na derrota do Lula. Porque hoje você vê as mães chorando dos filhos que foram assassinados pelo narcotráfico. Você vê as jovens sendo prostituídas pelo narcotráfico. Você vê 50 milhões de brasileiros subordinados às facções criminosas.
sendo ali escravizadas por eles. E você vê junto a isso a corrupção desvairada que voltou a ser o tempo do Petrolão, do Mensalão, do INSS, do Master, de tudo isso. Então, você viu que esses dois fatores aí são graves e que podem amanhã colocar em risco, tá certo? A condição de um governante levar o país com o crescimento do crime ficando maior do que o Estado democrático de direito. O Estado do crime passou a ser maior do que o Estado democrático de direito. Essa que é a minha preocupação e que foram situações onde hoje a população cobra de um governo que não deu certo e que convive com essa situação com muita facilidade. O ambiente dele é um ambiente de conivência com a corrupção e com o crime.